Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. É uma honra estar novamente com vocês aqui no canal Seja um Discipulador, para meditarmos na palavra sobre discipulado. Eu creio que todos vocês que estão assistindo, ouvindo, estão adquirindo conhecimento, estão sendo edificados com essa palavra do discipulado e continuaremos nesse mesmo propósito de estar anunciando a palavra de Deus através deste canal, para que as pessoas sejam edificadas. Mas de antemão, antes de nós começarmos a leitura da palavra de Deus para meditarmos, quero vos pedir que assistam todo o vídeo, dê o seu like, acione as notificações, para que nós possamos crescer juntos na obra do Senhor e no ensinamento. O texto que nós falamos hoje, que vamos falar hoje pela manhã, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 em diante, que nos diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número da multidão dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós iremos perseverar na oração e no ministério da palavra. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Esse é o texto da leitura que nós vamos meditar essa manhã sobre discipulado. O texto nos declara plenamente que crescia o número de discípulos. Mas por que crescia o número de discípulos? Porque os discípulos estavam formando outros discípulos com idade apostólica em Jerusalém. Ou seja, a igreja primitiva, ela tinha o intuito, o desejo de acrescentar o número de discípulos. Haja vista que houve uma situação na qual era preciso ser resolvida em relação às viúvas. E o texto nos narra, irmão, que os 12 eles convocam a multidão de outros discípulos que estavam caminhando, que aprenderam com eles, e levantaram entre eles irmãos para ser diáconos, porque o discipulado é um ofício dos servos e o diaconato é um ministério que Deus dá para as pessoas exercerem a sua função. Então, dentre isso, eles levantaram entre os discípulos. Agora, por que eles levantaram entre os discípulos? Porque realmente havia discípulos formados na obra do Senhor, para que houvesse crescimento dentro do próprio ministério. Então, eles mandam escolher irmãos cheios do Espírito, honestos, porque os discípulos vão se qualificando nessas qualidades. Então, meu amado irmão, diz que eles escolheram 7 irmãos, homens, varões, certo? Destemidos, sábios, para dar continuidade ao discipulado, ao trabalho, porque além de você ser discípulo do Senhor e outros irão crescendo com sabedoria e entendimento, mas interessante que eles levantaram esses irmãos para fazer outros ofícios, mas eles entenderam que os discípulos ficaram na função, no papel de estar ensinando os irmãos e orando, e não indo à mesa servir. E isso ficou função para outros discípulos que receberam a imposição de irmãos para o diaconato e continuar o ministério de Deus na vida deles e da igreja. Então entenda uma coisa, irmão. Eles dizem que esses discípulos, eles perseveravam na palavra e na oração. Isso são qualificações do discípulo, porque ele está crescendo no Senhor. Mas interessante o que nos dá a entender que esse número crescia, porque havia perseverança na palavra, na oração. O bom discípulo, ele vive a sua vida dessa forma, na palavra, na oração, e iam crescendo. Mas interessante, irmão, que o texto dizia que eles crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicavam o número dos discípulos. Quantos discípulos você tem feito?
Quantos discípulos você tem multiplicado? Isso é uma tarefa nossa, como bons discípulos, fazer outros discípulos. E isso crescia, irmão. A Bíblia diz que o trabalho crescia, o reino crescia, havia muitos discípulos. Ou você acha que se não houvesse discípulo e a multiplicação dos discípulos, eles tinham resolvido aquele problema que houve entre Jerusalém, porque as viúvas gregas estavam desprezadas? Claro que não, meu irmão. Mas quando você discipula e faz outros discípulos, a obra de Deus vai se expandir e haverá mais facilidade de exercer as funções dentro do reino dos céus. Então aprenda uma coisa, você é um discípulo e é importante para a obra de Deus. Creia, confie, faça, ponha isso em prática, fale do amor de Deus para as pessoas dentro do discipulado. E com certeza, bênçãos de Deus estará sobre a sua vida. Quero lhe pedir que você se inscreva nesse canal, dê o seu like, acione as notificações, nos ajude a chegarmos a 1000 inscritos, alcançarmos muita alma. Claro que o objetivo aqui é vidas. E com certeza Deus estará muito mais nos abençoando. Então, estamos juntos, que juntos somos mais fortes. Deus os abençoe. Amém.